Nossa, Olá, meus amigos, boa noite. Chegando mais uma vez para os nossos estudos dessa terça-feira. Como sempre, nas terças-feiras da segunda quinzena de cada mês, estamos falando do Livro dos Médiuns, refletindo sobre os ensinos do Livro dos Médiuns. Os companheiros já estão aqui, Terezinha, Tânia, Vera, Ivete, que bom, Betinha, Célia, todos aqui, Júlio César, Michele, ótimo, gente. Já estamos com um grupo grande de pessoas aqui, participando conosco, a Cláudia, estamos todos juntos para facilitar o nosso entendimento. Mariane, Edith, que bom que nós podemos então fazer as nossas reflexões. Vamos agradecendo a Deus nesse instante, tudo que temos tido a oportunidade de receber, esses ensinos que nos chegam, que Jesus, o Mestre amado, nos ilumine, através dos amigos espirituais que velam por nós, que nos intuem, que nos inspiram e que nos auxiliam a ter o entendimento das verdades que a vida contém e que nós somos ainda tão pequeninos para fazermos isso sozinhos. Então, sejamos todos partícipes desta noite, Tassi, Alba conosco, Jane, Débora, Carlinhos, são os amigos que estão conosco a cada semana. Nós vimos na última terça-feira, nós estávamos vendo a respeito da obsessão. Eduardo, Sebastiana, boa noite. Márcia, boa noite. Nós vimos a respeito da obsessão, onde Kardec fala que era uma influência sistemática de um espírito mau sobre uma pessoa e ele classificou níveis dessa influência, começando com uma fascinação, uma obsessão simples, uma fascinação e uma subjugação. São níveis cada vez mais profundos de interferência de um espírito sobre uma criatura. Então, mediante esta força em tensões maiores, é que ele colocou essa classificação pedagógica para que nós pudéssemos entender. Boa noite, Ana Clara, boa noite, Denise, estão aqui participando conosco. E nós paramos nesse último item lido por nós, trata o item 240, que tratava então sobre a subjugação. O assunto era subjugação. Marilda, Cidinha, boa noite. Vamos então dar continuidade a este assunto. E dizia ele que essa subjugação poderia ser uma subjugação mental, intelectual, ou uma subjugação até corpórea, onde a criatura influenciada passa a ter atitudes diferentes das suas habituais por conta daquilo que ela então vem sofrendo de pressão. Ela é quase como um marionete na mão de uma espiritualidade que age sobre o seu sistema nervoso central, fazendo com que ela tenha movimentos involuntários. Ela não é dona dos próprios movimentos, como se eles sofressem uma influenciação de tensionamento daquele movimento. O que seu Júlio está aparecendo aqui, vocês viram? Pois é, ele vem aqui diretamente para ver onde é que eu estou. Item 240 do capítulo 23. Ele perdeu, mas agora ele se acha. Dirceu, boa noite. Rosana, boa noite. Nós então, dentro desse item 240, havíamos encerrado com uma nota de Herculano Pires, onde ele falava até de esta subjugação corpórea possibilitar a que as pessoas tenham determinados tiques, determinados cacuetes, trejeitos, e nós reforçamos mais uma vez, nem todo tique, trejeito ou cacuete é uma questão obsessiva. Há outras razões que poderiam levar a algum movimento involuntário dessa forma, mas que também, num caso deste, é possível e é comum encontrarmos situações desse jeito. Silvia, boa noite. Vamos ao item 241, que é a sequência daquilo que nós estamos vendo. Kardec classifica que antigamente
a palavra usada para esse tipo de situação era possessão. Mas essa palavra possessão dava a impressão de que, perdão gente, é que tá havendo barulho, tem uma porta aberta aqui, tem gente conversando, então interfere um pouquinho. Mas dava-nos a impressão de que havia posse, a pessoa era possuída por outra consciência. Quase como se um espírito entrasse no corpo de alguém e este alguém não fosse mais senhor de si. Então dava a impressão de posse. Para tirar essa impressão, que não era a palavra exata que refletia o acontecimento, é que Kardec colocou subjugação. A pessoa está dona de si, porém subjugada a uma outra vontade, a um outro pensamento. Ela fica induzida por outra mente, por outra consciência. Cidinha está dizendo boa noite, Júlio Ferri. Pois é, Cidinha, ele deu o ar da graça. Boa noite, Eliana. Boa noite, Tânia. Então, nós vemos aqui a questão da subjugação e Kardec colocando esse nome como para refletir melhor o fenômeno. Ou seja, a pessoa, o encarnado que ali se apresenta, está subjugado a uma mente desencarnada que o hipnotiza, que o induz e que o conduz a fazer coisas que normalmente ele não faria. O interessante também é nós nos lembrarmos de que este processo de influenciação espiritual, que aqui no Livro dos Médiuns está mais restrito à questão médium como ser encarnado e o espírito como desencarnado comunicante, mas o processo obsessivo, que é a influência de uma mente sobre outra mente, em níveis tão diferenciados, ele se processa do desencarnado para o encarnado, o caso que nós estamos vendo para o médium, que o livro é o Livro dos Médiuns. Mas este processo não se restringe aos médiuns. Este processo, e nem de desencarnado para encarnado sempre. Nós podemos ter subjugações de encarnado por encarnado. Mentes que conduzem outras mentes. Bem como de encarnados para desencarnados. Pessoas que não se desapegam e que influenciam e que obsediam os seus que já partiram ou outros espíritos quaisquer, onde eles passam a dominar a vontade deles. E até entre os próprios desencarnados. Nós não podemos esquecer que encarnados ou desencarnados somos todos espíritos e todos donos de uma consciência e de um pensamento. Jacques, boa noite. Didi, boa noite. À medida que vocês vão chegando e a gente consegue dar um toquinho, não fique ofendido se não podemos observar todos. A Márcia, nossa amiga de Tremembé, às vezes não dá mesmo, né? Para a gente ir lendo aqui na tela e fazendo os nossos comentários. Mas são todos muito queridos para nós. Mona Lisa, boa noite. Flávio, boa noite. Então, gente, nós temos essa dinâmica de influenciação. E é esta dinâmica que, quando é uma força tão grande sobre outra consciência, que Kardec, em vez de usar a palavra possessão, usa subjugação, esse domínio, que pode chegar a uma influenciação biológica, corporal, como nós já vimos. Mas a pessoa está subjugada, não há a questão de um espírito estar naquele corpo dominando todas as ações. Nessa continuidade do item 241, Kardec diz ali que esta subjugação é o domínio exercido pelos maus espíritos, quando a sua influência chegava a produzir aberrações das faculdades humanas, por isso chamava-se possessão. Então, todos aqueles filmes que nós já vimos sobre possessão, até envolvendo poltergeist ou não, fenômenos físicos ou não, mas que precisaram de exorcismos, e passa aquela ideia de um demônio estar habitando um corpo e ele tem que ser expulso daquele corpo, era porque as aberrações do comportamento humano daquela criatura que estava influenciada era tão grande
que se dizia que ela estava endemoniada mesmo. Nós já vimos a questão da Bíblia relatar sobre o endemoniado de Gadara, o gadareno, aquele homem que morava nos cemitérios da cidade de Gadara e que Jesus livrou de uma influenciação. Ele tinha um comportamento assim, uma aberração do comportamento humano. Então, no passado, possessão, com a didática que o Espiritismo traz, o vocabulário específico para os casos, nós espíritas tratamos como subjugação. Allan Kardec diz que é esse estado de coisa, então, para ele diz, para nós corresponde a subjugação. É outra palavra que apresenta melhor o fenômeno. Então, por isso fica mais fácil para o nosso entendimento. Lourdes, boa noite. Meire, boa noite. Não adotamos esse termo, o termo possessão. Kardec justifica porque na doutrina espírita, então, nessa obra do Livro dos Médiuns, ele diz, não adotamos esse termo por duas razões. E ele vai falar quais são as duas razões. A primeira razão, aquela que implica na crença de seres criados para o mal e perpetuamente voltados para o mal. Como dissemos, demônios. A ideia de que Deus pode ter criado demônios, criaturas maléficas e que vão ser sempre demônios e querendo esses demônios possuírem as pessoas, dominarem as pessoas. Só existem, na verdade, diz Kardec, seres mais ou menos imperfeitos e todos suscetíveis de melhorarem. Então Deus não criou demônios, criaturas maldosas, criaturas viciosas. Não, Ele criou seus filhos, são todos filhos de Deus. Se nós pudéssemos dizer assim, todos têm o DNA divino. Em alguns esse DNA divino está mais bem explicitado e em outros ainda não. Talvez as condições de vida não permitiram a essa criatura explicitar o divino que está dentro dele. Por isso Kardec diz que na verdade só existem criaturas melhores ou piores no quesito perfeição, mais imperfeitos ou menos imperfeitos, porém todos, sem exceção, suscetíveis de se melhorarem. É a caminhada, é a evolução, é o nosso transcorrer, é a nossa maturidade de espíritos que Kardec relata. E o segundo ponto, por isso ele não coloca como possessão, porque a possessão implicaria sempre na presença de um espírito mau, desejoso do mal e que nunca vai se tornar uma criatura do bem. O segundo ponto que ele coloca subjugação e não possessão é porque sim implica na ideia da tomada do corpo por um espírito estranho. Aí seria a posse. E ele ressalta então que não há coabitação. Não tem dois corpos ocupando o mesmo espaço. Não tem dois espíritos ocupando o mesmo corpo físico ao mesmo tempo. Então não há coabitação. Só existe constrangimento, diz ele. O outro está só fazendo pressão, constrangendo, limitando e de alguma forma influenciando, mas não coabitando o mesmo corpo físico. Então ele clareia a nossa mente com a palavra subjugação. No item 242, que vem logo a seguir, ele vai falar da obsessão e mediunidade. Então ele falou primeiro de obsessão de um modo geral. E agora, como se trata do Livro dos Médiuns, ele tratará da obsessão e da mediunidade. Boa noite, Anitta. Dentro da obsessão e mediunidade, Kardec diz, um dos maiores escolhos e dos mais frequentes constitui um obstáculo absoluto, dos maiores escolhos, tropeço. Então, das maiores dificuldades que o médium tem é exatamente o processo obsessivo que pode estabelecer e dos mais frequentes. E quando ele está falando médiums aqui,
Ele está falando de médios que exercitam a mediunidade, médios atuantes, que estão dentro da prática do mediunismo. Essa é a condição que ele trata. Do mediunismo seria até do animismo, então da mediunidade própria, mas também sofreria obsessão. Mas do exercício da mediunidade, do modo geral. Um médium de trabalho, um médium de tarefa. Um médium, mesmo que não seja de trabalho ou de tarefa, mas que esteja, tenha sua mediunidade atuante. E para esses, porque tem uma percepção maior, uma abrangência maior do campo energético, então, mais frequentemente, são obsedados, ou seja, são perturbados por espíritos mais inferiores. E dizia ele, além dos prejuízos pessoais que dela resultam, constitui um obstáculo absoluto à pureza, à veracidade das comunicações. Então vejam por que é importante conhecer-se a questão da obsessão. E o médium saber, porque traz prejuízos pessoais, como nós já vimos, seja da fascinação, da obsessão simples ou da subjugação, que até tiques nervosos nós vimos, mas prejuízos pessoais de perturbação da capacidade de pensar, de agir daquela criatura, de comportamentos esdrúxulos que ela possa apresentar, prejuízos orgânicos que ela vem enfrentar por conta disso, energias que estão sendo retiradas, ela pode sofrer tudo isso. Mas além desse prejuízo pessoal, é um obstáculo enorme esse processo, quando estabelecido entre obsessor e médium, é um obstáculo enorme à pureza, à veracidade das comunicações. Então vamos nos atentar para isso. É um obstáculo à pureza da comunicação. Aquilo que vem sofre interferência. Vamos lembrar de uma sintonia de uma televisão antiga ou de uma rádio antigamente, quando nós sintonizávamos uma rádio e a antena não era bem ajustada, ou a rádio não tinha uma capacidade boa, nós pegávamos interferência de outra rádio. Estava se falando de alguma coisa e, de repente, interferência de outra rádio ali no meio. Entrava uma outra rádio complicando a nossa condição. Nós temos visto aqui mesmo, nas nossas lives, que às vezes, quando uma pessoa clica o botãozinho de telefone do seu aparelho, esbarra e vem aqui e dá naquele instante um corte na nossa apresentação. Então há uma interferência momentânea ali. Mas por que essa pessoa conseguiu interferir na nossa fala? Porque ela tem o nosso número, porque ela tem o nosso contato. Se ela não tivesse o nosso contato, ela não interferiria nesta apresentação que estamos fazendo. Boa noite, Regina, boa noite, Marli. Percebem? Há uma interferência. Então a mesma coisa acontece com a pureza da comunicação do médium que está sofrendo. Boi na linha, Cidinha falou exatamente, tem boi na linha. E aí aquela mensagem que deveria passar limpa, com palavras claras, ela, como tem o boi na linha, ela passa a ter dificuldade de entendimento daquela palavra. Tirou a pureza da comunicação. E também a veracidade. Porque a partir daí, quem é que está passando a mensagem? Será mesmo aquele que desejaria transmitir? Ou será o obsessor que está ali e se faz passar por outro e traz uma mensagem totalmente desvirtuada? Então, o processo obsessivo traz para o médium consequências físicas na estrutura orgânica dele, porque debilita, porque consome energia, porque perturba o seu equilíbrio físico. E também consequências na mensagem que ele traz, quanto à pureza, porque ela está contaminada por outra consciência, quanto à veracidade, porque o outro está interferindo com as verdades que ele queira passar,
falseando muitas vezes aquilo que está chegando. É um alerta. É um alerta e onde nós percebemos que todos estamos sujeitos a esse tipo de atuação. Somos influenciáveis. Todos estamos sujeitos. Boa noite, Luciane e Elisete. Um espírito bom, diz Kardec no item 242, ele não constrange as pessoas. Ele não força nada. Ele não obriga nada. Ele não constrange ninguém. Toda comunicação dada por um médium obsedado é de origem suspeita e não merece confiança. Então, mais do que olhar a mensagem que está nos chegando, nós temos que perceber o médium que está trazendo a mensagem. Sabe? Porque é bem aquilo, diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Ou, invertendo, nós poderíamos dizer, diga-me quem és, eu te direi com quem andas. Olhar o médium, porque um médium que está sofrendo influência desse tipo, que está envolvido num processo obsessivo, ele, nos diz Kardec, a sua mensagem é de origem suspeita, que já vimos que não é nem pura e muitas vezes nem verdadeira, e não, portanto, ele não merece confiança no sentido de credibilidade daquela mensagem. Não é confiança na pessoa dele, é confiança naquilo que ele está trazendo como ensino, como proposta, como comunicação, como mensagem. Não merece credibilidade, porque pode estar todo permeado de outras influências diferentes. Se algo na mensagem houver de bom, é necessário restringir-se a isso e rejeitar tudo que suscite o menor motivo de dúvida. Então, mesmo dentro de uma mensagem que a gente olha e diz, meu Deus, que coisa isso aqui. Vamos ler com atenção. Pode ser que exista alguma coisa de bom no conteúdo dessa mensagem e vamos nos fixar nesse único ponto favorável que existe, rejeitando tudo o que de menor motivo, o que causa o menor motivo de dúvida para nós. Deixa de lado aquilo que ficou meio no ar, que a gente percebeu que não era bem daquele jeito. Então vamos deixar aquilo para refletir mais tarde e não agora. É um cuidado que precisamos ter. Observar o que é de bom. E eu gosto sempre quando eu vejo esse texto, a gente se lembra sempre dos ensinos de Jesus. E eu me lembro de que Jesus passava com os seus, voltando para Jerusalém, ele passava diante dos restos mortais de um cachorro. Havia um cachorro morto. E todo mundo fez muito cara feia, tampou o nariz, reclamou daquela visão do cachorro ali, algo que todo mundo se preocupou com o que estava vendo da cena. E Jesus olhou, como todos, e disse a eles, mas que belos dentes ele tinha. Ele viu a única coisa bonita que havia naquele cenário, os dentes. Que belos dentes ele tinha. Ele se fixou em quê? Ele se fixou apenas naquilo que era bom. Não ficou preso àquilo que não merecia ser lembrado, aquilo que não merecia ser visto. E esse é o conselho de Kardec diante das mensagens. Como eu venho dizendo, nesses últimos dias nós temos tido muitas mensagens que tratam a respeito da pandemia, de fim de mundo, das dificuldades que estamos enfrentando, do relacionamento humano, e temos visto umas coisas meio exageradas a respeito disso. Então, cuidado, gente, porque algumas dessas mensagens mais atemorizam do que acalmam os corações, mais colocam a pessoa para baixo do que enche de esperança. Então, nós temos que tomar cuidado e, às vezes, com nomes nobres. De espírito, temos para o conteúdo, para o linguajar, o conteúdo, tudo aquilo que vem sendo trazido para nós naquela mensagem. Então, é preferível, sim, vamos nos prender, vamos ler,
Tá bom, nos mandaram, foi enviado, há uma proposta até bem intencionada de quem nos mandou, vamos ler. Tem alguma coisa boa, tem uma frase boa, tem uma palavra boa, fiquemos com isso. O resto que nos causar dúvida, que for motivo de desconfiança, esquece. Não merece nem o crédito. Então nós temos que sempre lembrar dessa condição. E vamos para o item 243. Olha que hoje está rendendo. Já fizemos o 41, 42, que ele falava da mediunidade. Sim, podem sofrer essas influenciações. E a 243 é muito interessante porque ele vai falar das características que identificam ou indicam. A gente aprendeu a observar um pouquinho e colocar, como diz no popular, a barba de molho, prestar atenção no que é que está acontecendo. Então, característica que indica obsessão. E ele vai fazer nove características, 9 pontos. O primeiro deles, insistência de um espírito em comunicar-se, queira ou não o médium. O médium não quer saber de participar, o médium não quer ser utilizado, o médium não quer dar comunicação e esse espírito fica insistindo, influenciando, constrangendo essa pessoa. Isso é sinônimo de um espírito inferior, é um sinônimo de obsessão, que é uma perseguição contínua sobre a criatura. O médium não quer saber e ele, na ocasião, Kardec coloca dentro das 2 mediunidades que eram, 2 ou 3 mediunidades que eram comuns, a escrita, a audição e a tiptologia, que eram as pancadinhas, os barulhos na mesa ou nos objetos. Boa noite, Luísa. Então, ele nos diz isso, quer dizer, essa insistência de um espírito em comunicar-se, queira ou não o médium, seja pela escrita, que nós já vimos até aquele caso de criaturas que escrevem em todo lugar, quer escrever até no ar, na parede, em qualquer lugar. Então, uma escrita compulsiva e às vezes até é a mesma mensagem, e nós estamos aqui, olha, sem perceber. E há esse processo. A audição. Às vezes fica aquele médium ouvindo a mesma coisa, atormentado. Ou os barulhos que se repetem, opondo-se que outros espíritos o façam. Então é sempre o mesmo espírito, é sempre uma mesma mensagem, é sempre uma mesma fala, é sempre o mesmo ruído, impedindo que aquele médium possa receber outras informações auditivas, outras intuições para escrita, impedindo isso. É um processo obsessivo. Cuidado! Sempre o mesmo espírito, Será que esse médium só está ligado num canal, numa sintonia? Não tem outras estações querendo aproveitar essa antena transmissora e passar a sua programação? Tudo isso é para a gente prestar atenção. A Silvia diz, nossa, é verdade, nós temos que ter esse cuidado. E não somos nós que estamos falando, nós estamos aqui lendo e refletindo sobre as palavras do codificador em O Livro dos Médiuns. Daí dizemos a necessidade do estudo. Se o Livro dos Médiuns é um manual escrito para os médiuns, trabalhadores no movimento espírita, desde a época de Kardec, como termos criaturas participando, envolvidas nisso, sem estarem com conhecimento suficiente, até para cuidar de si mesmo, até para poder trabalhar a si mesmo num processo melhor. Alexandre e Fernanda, boa noite. O segundo item que Kardec coloca é o seguinte, sobre característica da obsessão. Ilusão que o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações recebidas. Ilusão, o médium está tão iludido com aquele espírito, com aquela voz que ele ouve, com aquelas palavras que vêm em sua mente,
com aqueles ruídos que ele observa e que ele atribui a um espírito mais elevado, é uma ilusão tão grande que ele não consegue reconhecer a falsidade disto. E mesmo que os outros digam e chamem a atenção, ele não aceita. E o ridículo, muitas vezes, das comunicações recebidas. Cada coisa tão estapafúrdia, cada coisa tão mirabolante, cada atitude tão esquisita, e ele não percebe isso. É um sintoma, então, uma característica que indica um processo, a possibilidade de um processo obsessivo. O item de número 3, ele fala: crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem falsidades ou absurdos. Crença na infalibilidade. Este é um ponto muito fácil, né, de perturbação nossa, porque muitas pessoas têm em mente que os espíritos são infalíveis, que os espíritos são criaturas fantásticas, que bastou dizer que é uma comunicação de um espírito e ela merece todo o crédito. A pessoa só esqueceu que todos somos espíritos e que aquele que está no invisível é apenas um ser humano desencarnado, com a sua bagagem, com o seu conhecimento, com o seu jeito de ser. Então, nem todos os espíritos são de Deus. Por isso que Jesus diz: cuidado com os falsos profetas. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o cuidado com os falsos profetas da erraticidade, ou seja, do mundo espiritual. Espíritos que se passam por alguns e aqueles médiuns creem que aquele espírito é infalível. Aí nós vamos lembrar uma história que faz tempo que a gente não lembra historinha, e essa historinha eu gosto muito, e a turma já conhece, mas vale sempre a gente lembrar, porque ela encaixa bem aqui. Daquele motorista que tinha um fusquinha novinho, e ele então resolveu sair dirigindo, né, à vontade. Ele era um médium, e sempre ao seu lado, no banco do carona, tinha um espírito que partilhava com ele. E esse espírito conversava com ele enquanto ele dirigia, e de repente um sinal estava de amarelo para vermelho, aquele espírito disse assim: vai que dá. E ele passava correndo no amarelo, que ainda não era vermelho, e conseguia passar bem. Até que um dia ele estava numa estrada muito apertadinha, e essa estrada era um morro que descia e outro que subia, e entre eles uma ponte muito estreita. E ele começou a descer o morro com seu fusquinha, quando ele viu que do lado de lá vinha em direção a ele uma enorme carreta, daqueles caminhões gigantes. E a ponte não ia dar para os dois. Só um ia passar naquela ponte. E ele olhou para o espírito, e esse espírito, que era o seu mentor motorista, disse assim: vai que dá. E ele foi. E deu trombada. Desencarnou ali. Porque deu de cara com a carreta, o fusquinha não teve a menor chance naquela ponte. No mundo espiritual, ele olha para o seu guia motorista assim: mas você não disse que dava? E olha o que aconteceu. Ele disse: ué, eu nunca tirei carteira de motorista, eu achei que dava. Pois é, nem todo espírito sabe dirigir. Não é porque está no mundo espiritual que ele vai poder dizer como nós vamos dirigir o nosso veículo ou a nossa vida. Ele pode não ter habilitação, experiência para isso. Por conta disso, nós temos que tomar cuidado. E é isso que Kardec está falando. Cuidado na crença da infalibilidade. Nem todos sabem tudo. Aliás, que nós não sabemos é nada. Nós temos sempre que aprender. Dar palpite naquilo que não sabemos nem vale a pena. Porque precisamos verdadeiramente aprender. Então não existe infalibilidade. Infalível é só Deus. Todos nós somos falíveis. Todos nós, encarnados e desencarnados, temos as nossas falhas, erramos, nos comprometemos.
e crença na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam. De repente é o anjo Gabriel que está se manifestando, só para Maria, né? Que merecia. Mas as pessoas ficam acreditando piamente que é este ou aquele espírito, aquela identidade. Nós temos que levar em consideração que muitas vezes a identidade que ele apresenta não é uma identidade sua, ele é um representante daquele mais ilustre e se faz porta-voz para nós, ou ele é simplesmente um falsário que vestiu a fantasia e se apresenta assim para nós, ou que ele teve uma experiência anterior com essa ou aquela aparência e se mostra assim para nós. Mas quem somos nós para garantir essa identidade absoluta daqueles que se comunicam? E sob nomes respeitáveis e venerados. Não que os respeitáveis e venerados não possam se comunicar. Mas o problema é daqueles que se apresentam como respeitáveis e veneráveis, dizendo falsidades ou absurdos. É isso que Kardec diz para a gente observar. O conteúdo da mensagem. Não importa o nome que diga, não importa a aparência para aquele médium vidente, não importa o tom de voz para aquele médium audiente, não importa. Isso não nos garante a qualidade daquele espírito. Lena, boa noite. Maria Leia, boa noite. Não nos garante. Nós temos que observar o que é que eles dizem. Se é uma falsidade ou se é algo muito absurdo que não terá valor para nós. Então aí nós não poderemos aceitar como sendo aquele que ele diz ser ou aquele que ele mostra ser. Não, há uma falsificação. E isto pode caracterizar um processo obsessivo. Um mesmo espírito modificando e sendo ele apresentar 1000 faces para aquele médium. Ele domina como se estivesse num teatro onde ele é o único ator, vestindo muitos personagens para aquele público que ele está se apresentando. É um processo obsessivo, é um domínio sobre isso. No quarto item, Kardec fala da aceitação de elogios. O médium. Os médiums são elogiados pelo trabalho que realizam, pela ajuda que prestam, pela atenção que dão. E essa aceitação de elogios que os espíritos, aos espíritos que se comunicam através dele, e isso dá soberba ao médium. O seu guia é uma maravilha, o seu protetor é fantástico, o espírito que vem através de você é o único na face da terra. Cuidado, porque esses elogios, e mesmo do espírito comunicante ao próprio médium, quando ele elogia o seu aparelho, o seu médium, ou chame do que quiser chamar, ele simplesmente, esse elogio demais, a gente tem que tomar cuidado, porque pode estar ali um processo obsessivo. Veja bem, são características que indicam. Kardec não está dizendo que isso bate o martelo em cima de um processo obsessivo, mas são características que indicam para a gente ficar atento, orelha em pé, abra a mente, preste atenção, abra os olhos, que pode sim indicar o processo obsessivo. No item de número 5, a disposição para afastar-se daqueles que possam esclarecê-lo. E é verdade, muitos médiums se afastam quando alguém pretende esclarecer. Olha, cuidado, você observe isso, observe aquilo, e ele acha que estão denegrindo o seu guia, o espírito se comunica através dele ou a ele mesmo, e se afasta daqueles que poderiam abrir os seus olhos. Já é um processo daquele espírito tirando o seu médium da presença daqueles que possam ajudá-lo. Então ele não vai mais a um trabalho, ele não vai mais a um estudo, porque isso poderia clarear a sua consciência. Do item de número 6, levar a mal as críticas das comunicações que recebe. Muitas vezes, o médium recebe uma comunicação, por exemplo, escrita.
e passa aquela mensagem. E aí o outro lê e diz assim, nossa, mas eu acho que isso aqui não tá bem certo, olha, vamos prestar atenção nesse ponto, o que é que foi escrito aqui. E o médium se ofende, porque criticaram a mensagem do seu guia, criticaram a mensagem do espírito mentor, daquele que veio através dele, trazendo a comunicação. Vamos tomar cuidado, porque pode verdadeiramente não ser uma criatura tão boa assim, e a crítica, se for construtiva, nós precisamos aceitar. Boa noite, Eliane Meire, boa noite. São críticas para nos ajudar, não para destruir o trabalho que está sendo feito, mas para... No item de número 7, necessidade incessante e inoportuna de escrever. Como já dissemos, tem gente que quer trazer mensagem toda hora, né? Quer a comunicação toda hora. E isso é um sinônimo de indisciplina, de um processo obsessivo, de uma influência diferente. No item de número 8, qualquer forma de constrangimento físico, dominando a sua vontade e forçando a falar ou agir sem querer. Então, se o médium perceber isso, ele que preste atenção, que ele pode estar sendo influenciado por um espírito nada evoluído e que tem algum interesse em fazer com que ele passe vergonha, em fazer com que ele tenha um comportamento estranho. Número 9, que pode indicar obsessão, ele diz ruídos e transtornos constantes em redor do médium, causados por alvo. Barulhos que acontecem, movimentos, seja fogo, seja luz, seja barulho, vento, movimento de objeto, coisas que acontecem em torno dele que vão perturbando, transtornos, mas veja bem, constantes. Porque às vezes o próprio Kardec teve um momento em que Erasto, seu protetor, faz um ruído no gabinete em que ele estava escrevendo, bate na madeira, estala a madeira para chamar a atenção dele sobre o ponto que ele estava escrevendo, porque havia um erro ali. Então, que ele encontrou naquela época. Porém, quando isso é constante, acontece com frequência, tem que se ficar atento. Em redor do médium, causados por ele. O médium ser um médium de efeitos físicos. Então a sua energia é tanta que espíritos usam isso. Então é ele que está causando aquilo ali, ou até o seu psiquismo. Inconscientemente ele causa aquilo. Ou tendo-o por alvo, né? Pode ser por conta dele, perseguição até com ele, ou que possa, de alguma forma, influenciar sobre ele. Então, meus amigos, nós vimos hoje até esse item 243 do capítulo 23 do Livro dos Médiuns, para refletirmos isso. E o nosso horário vai já adiantado, nós vamos deixar o 244 em diante para o nosso próximo encontro. O Livro dos Médiuns somente agora, na segunda quinzena de junho, porque na primeira quinzena nós vamos ter Livro dos Espíritos, que estamos na conclusão. Ficou assim dividido o nosso estudo. Por conta disso, se Deus quiser, voltaremos aqui na segunda quinzena de junho para continuar ainda tratando da obsessão dentro do capítulo 23. Enquanto isso, aproveite, leiam, releiam, pensem sobre tudo isso que Kardec está dando de alerta para os médiuns, para todos nós. Porque mesmo os que não são médiuns de trabalho, como nós dizemos, estamos médiuns ou somos médiuns com possibilidade de influenciação. Todos somos influenciáveis. Por conta disso é bom que a gente tenha esses nortes para observar em nós mesmos ou naqueles que convivem conosco, qualquer mudança que ele esteja sofrendo. E o primeiro conselho é oração sempre, vibração, pedido de proteção, para nos livrarmos dessas influenciações mais complicadas. Queremos lembrar que todos esses nossos estudos ficam lá no canal, no YouTube, canal Marina Ferri.
Nós aproveitamos de ontem para hoje, colocamos uma nova playlist, dentro da playlist, uma nova pasta a respeito de palestras. E já colocamos lá, tinha a palestra Paradigmas da Saúde, tinha a palestra Higiene da Alma, colocamos também 3 palestras que fazem parte do conjunto chamado do Átomo ao Arcanjo. O Átomo ao Arcanjo é um conjunto grande de reflexões. Quando fizemos em estudos, fizemos 5 palestras, praticamente 5 meses, uma seguida da outra, desenvolvendo, e ainda não cumprimos tudo. E depois fizemos um compilado nessas 3 palestras, que era as origens e o espiritismo, origem do ser humano, da terra, da vida e o espiritismo. Depois nós passamos também para a evolução no projeto Terra. O planeta é um projeto, Jesus é quem comanda esse projeto, então por conta disso tem o projeto Terra, evolução no projeto Terra. Denise Tastino, Eliana colocando o link para que todos possam assistir. E a terceira palestra, que é a palestra que fala rumo à angelitude, que é o nosso aperfeiçoamento, a nossa evolução espiritual. Então eu acho que juntando essas 3, nós vamos conseguir ter uma ideia pequena ainda do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia à natureza. E ainda colocamos uma palestra a respeito, Fora da Caridade Não Há Salvação, que fizemos no Lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro. Está lá. E à medida que for possível, nós vamos colocando outras e outras palestras para quem gosta, que possamos... eu estou revendo muitas, a gente observa os erros cometidos, tenta melhorar daqui para frente, enfim, tudo é evolução. Fica à disposição dos amigos e também tem os nossos estudos na página do Grupo Espírita. Lá no YouTube é importante que vocês deem o like, o positivo, se gostaram, porque isso vai contando em favor de manter esse canal atuante, aberto. É vantagem para todos nós, né? Conseguimos isso, esse meio de comunicação, então é vantagem para todos nós. No mais, meus amigos, que a paz seja com todos, que Jesus ilumine a cada um, que Deus abençoe a todos os lares, todos os amigos aqui presentes, mas não só a todos nós que estamos juntos nesse instante, porque nós já estamos abençoados pela espiritualidade amiga que zela por nós, por esse grupo que se reúne numa intenção maior, numa intenção de coisas boas. Claro que estamos abençoados, mas por toda esta humanidade terrena, como eu costumo dizer, que sejam atendidos aqueles que estão em dificuldades, iluminadas as consciências que estão perturbadas no momento confuso, e especialmente iluminadas as consciências dos dirigentes das nações neste planeta Terra. Para que a paz se faça, a luz se faça, a consciência desperte e o bem prospere em todas as nações. Muita paz, muita luz, lembrando que amanhã, se Deus quiser, quarta-feira, nossa noite de reflexões da obra O Pão Nosso, nossa noite do Evangelho. Fiquem com Deus, na paz de Jesus.